Olá, Jesus te abençoe. No vídeo de hoje eu quero pensar um pouco com você em Jeremias capítulo 1, do verso 1 ao 3, em que o texto sagrado diz assim: Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até o 5º mês do exílio de Jerusalém. Eu começo com uma pergunta a você. Você é fiel, independente das circunstâncias? Você consegue manter a sua obediência, fidelidade, compromisso com Jesus, não importa o que aconteça ao seu redor? Seguramente, querido, há um desafio imenso para nós de vivenciar e de experimentar a fidelidade ao Senhor, independente das circunstâncias. A nossa fidelidade e o nosso compromisso com Deus não podem estar atrelados ao momento em que vivemos ou à situação pela qual nós passamos. Nós precisamos entender que a vida de fidelidade ela é ultra circunstancial. Não significa que ela não seja afetada de alguma maneira pela circunstância, não. Nós somos humanos, somos seres de carne e osso, somos seres com emoções e com sentimentos. Então, sem dúvida alguma, sim, nós seremos afetados em alguns momentos em virtude das circunstâncias. A grande questão é, apesar das circunstâncias, mesmo com as circunstâncias favoráveis ou contrárias, manteremos a fidelidade ao Senhor, ainda que algumas vezes abalados. Por que eu peguei esse texto de Jeremias para falar disso? Jeremias era profeta de Deus. Jeremias foi levantado por Deus para trazer uma mensagem muito dura, uma mensagem que não era boa de se ouvir, não era gostosa de se ouvir, ainda que em alguns momentos Jeremias trouxesse palavras com promessas de restauração e renovo. Havia sim um peso muito grande nas palavras de Jeremias. Havia sim uma solenidade extrema nas palavras de Jeremias. Ele foi levantado para isso. Mas olha que interessante. Jeremias começa o seu ministério profético, diz o texto, no 13º ano do reinado de Josias de Judá. Se você se lembrar um pouquinho da história dos reis de Judá, Josias foi um dos melhores reis que passou por aquele reino. Josias foi um rei que restaurou o culto a Deus, restaurou a Páscoa, que era algo extremamente importante, especialmente naquele contexto. Foi o rei que se submeteu à palavra de Deus, que se humilhou diante da palavra de Deus sendo lida. Um rei que andou na contramão do que seus antepassados fizeram. Seu pai Amon e seu avô Manassés foram péssimos reis, mas Josias assume o reino, começa a buscar o Senhor, promove uma grande reforma religiosa. Jeremias começa a profetizar nesse tempo, um tempo bom. Começa a profetizar num período favorável. Contudo, Josias morre, Jeoaquim assume, depois vem Zedequias, e aquilo que começou com Josias não continuou com seus sucessores. A reforma espiritual proposta por Josias não continuou com Jeoaquim ou com Zedequias. Na verdade, a espiritualidade do povo foi ladeira abaixo, até que o povo foi mandado por Deus para o exílio, por conta da desobediência, por conta da infidelidade. E Jeremias está profetizando. E Jeremias continua a profetizar no exílio. Curioso é que Jeremias não abdicou da fidelidade ao Senhor em momento algum. Jeremias não deixou de dizer o que Deus havia dito a ele para dizer. Jeremias não fugiu de profetizar como fez Jonas em outra ocasião. Jeremias não tentou mudar as palavras de Deus para que fossem mais aceitáveis, para que ele se tornasse mais aceitável, de jeito nenhum.
O próprio Jeremias se viu abalado em um determinado momento, lá em Jeremias 15, quando ele percebe que está sozinho, porque ele se mantém fiel, porque ele prega o que Deus diz para pregar, porque ele profetiza o que Deus diz para profetizar. A fidelidade de Jeremias não foi pontual. A fidelidade de Jeremias foi contínua, foi perene. E essa deve ser a nossa fidelidade também. Eu e você não somos chamados para sermos fiéis apenas quando as coisas vão bem. Não somos chamados para a vida de obediência apenas quando tudo coopera para o nosso bem sob a nossa perspectiva. Porque da perspectiva de Deus, Ele age em todas as coisas para que tudo coopere para o nosso bem. Às vezes a gente que não percebe, a gente que não entende. Nós somos chamados para viver uma vida de fidelidade e não importam as circunstâncias. Nós somos chamados para viver uma vida de fidelidade independente da situação. Seja de quarentena, seja livre de isolamento. Seja num período de grande prosperidade, seja num período de recessão. Seja num período de saúde, seja num período de pandemia. Eu e você somos chamados a continuarmos fiéis ao Senhor, que sempre é fiel. É fiel a Ele mesmo, é fiel às promessas que fez, é fiel em cuidar do povo dele. Eu quero te chamar ao compromisso de viver a fidelidade. Não importa o que aconteça, custe o que custar. Doa quem doer, seja fiel ao Senhor. E desfrute da graça que Ele dá àqueles que querem viver essa fidelidade. Porque afinal, por nós mesmos, nós não conseguimos ser fiéis do jeito que precisamos. Por nós mesmos, só somos incapazes de viver em obediência a despeito das circunstâncias. Mas confie no Senhor. Confie na graça bendita. Confie no agir do Espírito Santo de Deus. E assim, seja fiel. Seja nos bons momentos, seja nos maus momentos, continue andando com Deus. Vamos orar? Senhor, te agradecemos porque é pelo Teu Espírito, é pela Tua graça que podemos viver em obediência ao Senhor. Te agradecemos porque, ainda que falharmos, podemos contar com a obra de Jesus acima de tudo. Podemos, ó Deus, contar com a obediência perfeita dele. Ele que obedeceu sem falhar, nos momentos bons e nos momentos ruins. Ele que sempre foi fiel ao Senhor, fiel para cumprir o propósito do Senhor, fiel morrendo a morte de cruz, fiel ressurreto pelo poder do Senhor, fiel para que o teu povo desfrutasse dessa fidelidade também. Bendito seja o Senhor, que não nos desampara em momento algum. Fortalece nossa fé, endireita nosso caminhar, fortifica nosso espírito, aquieta nossa alma e nos ajuda a andar com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que Jesus possa abençoar muito a sua vida.